Eu fico observando como Deus ele deseja falar conosco de uma maneira tão clara, né? Nosso amado irmão, ele falava aqui sobre o véu que foi rasgado de alto a baixo. Deus ele fala e às vezes ele faz mais do que falar. Às vezes Deus quer nos alcançar de tal maneira que ele faz coisas que só um pai faz por um filho. É como se ele estivesse desenhando. Se falar não é suficiente, ele desenha. Ele mostra por figura, para que a gente não corra o perigo de não compreender. Quando o véu foi rasgado de alto a baixo, era uma mensagem extremamente clara de que a obra que estava acontecendo era uma obra que ocorria por causa do amor de Deus. Era de alto para baixo, porque era Deus quem estava realizando. Essa obra começava em Deus e ela vinha de alto para baixo. Ela não começa de baixo para cima. Ela não começa em mim, ela não começa em você. Ela começa em Deus. Foi Deus quem nos amou. Foi Deus quem enviou o seu Filho amado por cada um de nós. E veja como Deus fazia questão de mostrar e de trazer essa mensagem a todos. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, veja que ato de amor. Colocaram uma gravura sobre a sua cabeça, acima da sua cabeça. E a gravura dizia a acusação pela qual ele estava sendo acusado. E lá estava escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Alguém disse assim: não, reescreve. Não coloca dessa maneira, coloca assim: este é Jesus que diz ser o Rei dos Judeus. E aí disse assim: o que eu escrevi. Aleluia. Não é ele quem diz, é o Pai quem diz: este é o Rei. Mas alguém podia passar e não compreender. E naquela época, irmãos, o hebraico era conhecido, mas a língua mais falada que existia naquele tempo era o grego. E alguém escreveu em hebraico e não se contentou e escreveu em grego também. As duas maiores línguas, principalmente a maior língua que era o grego, estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Porque Deus queria que todos soubessem, tanto aqueles que eram hebreus quanto aqueles que eram gregos. Deus faz questão que o grego, que o hebreu, que o gentil, que todo ser humano saiba que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei. A mensagem de Deus é clara, né, irmãos? Ele fala de uma maneira que, se a gente não entender através do que está escrito, ele desenha, ele conta uma história, ele conta uma parábola, e até uma criança consegue entender, porque ainda que isso não seja suficiente, a Bíblia diz que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que coisa maravilhosa, irmãos, é saber que Deus não nos deixa perdido, mas antes nos mostra o caminho para chegarmos até os céus. O texto que nós temos lido é bem conhecido dos irmãos da igreja. Fala sobre uma parábola que tem como epígrafe a parábola do filho pródigo. E os irmãos devem entender um pouco o que é uma parábola, mas se os irmãos não lembram, permitam-me refrescar a memória dos irmãos. Quando Jesus contava parábolas, ele contava histórias que eram reais, histórias que, se não aconteceu, poderia acontecer em qualquer momento, em qualquer hora. A parábola é diferente da fábula, por exemplo. A fábula é uma história com a ideia de tentar nos ensinar alguma coisa, mas ela nunca vai acontecer. A fábula
nunca vai acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo repreendia, dizendo que não se devia dar as fábulas, que as fábulas deveriam não ser levadas tão em consideração assim, porque a fábula era algo que nunca iria acontecer. Por exemplo, o sol falar com a lua e com as estrelas, essas coisas nunca irão acontecer. Então Jesus não usava esse tipo de ilustração, as fábulas, mas ele usava assim as parábolas, ou seja, as histórias reais, as histórias que em algum momento já aconteceu, ou quem sabe estava acontecendo, ou alguém já tomou conhecimento de que aconteceu com alguém. Então essa história, ainda que não houvesse acontecido de forma literal naquele momento, mas em outro momento aconteceu, ou se não aconteceu, poderia vir a acontecer sem nenhum tipo de problema. Então a parábola é uma história que, se não aconteceu, poderia vir a acontecer, mas algo muito real, algo muito verdadeiro, algo muito presente e algo muito compreensível na vida de qualquer pessoa. Então é sobre isso que Jesus está falando. Mas Jesus, ele não faz nada, irmão, sem uma motivação. Ele não faz nada sem um propósito. Ele só fazia as coisas porque ele tinha um propósito naquilo que ele fazia. E para nós entendermos o propósito de Jesus naquilo que ele fazia, ou naquilo que ele ensinava, ou naquilo que ele contava, temos que entender aquilo que está escrito, temos que entender o contexto, temos que entender a motivação. Se você, por exemplo, ler o versículo 1 e 2, irá compreender melhor do que se trata, o que está acontecendo aqui. O versículo 1 e 2 diz assim: aproximou-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2 diz: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Leia também o versículo 3 para a compreensão. Diz assim o versículo 3: então lhe propôs Jesus esta parábola. Então perceba que há uma motivação para Jesus contar uma parábola. Há uma motivação para Jesus propor uma parábola. Havia um motivo para Jesus contar esta parábola. Não só essa, mas um conjunto de 3 parábolas com o mesmo sentido e com o mesmo significado. E qual foi a motivação? Jesus recebia os pecadores e os publicanos. Aqueles que precisavam vinham até Jesus para ouvir Jesus. E por que vinham até Jesus para ouvir Jesus? Porque Jesus tinha uma palavra de esperança. Porque Jesus tinha uma palavra que mostrava o caminho ao qual aquelas pessoas precisavam seguir. Jesus tinha uma palavra de restauração. Jesus não olhava como um juiz que veio para condenar, não. Ele olhava como aquele que veio para salvar, que veio para buscar aquele que estava perdido. Em outras palavras, as palavras de Jesus eram uma palavra que dizia para aquelas pessoas: a esperança para vocês, independente daquilo que vocês fazem e daquilo que vocês vivem. Enquanto os religiosos não tinham uma palavra de esperança, e sim uma palavra de condenação, a ponto de condenar a Jesus e dizer: este come com pecadores e publicanos. Não era isso que Jesus fazia, a comer com publicanos e pecadores apenas. Jesus pregava a palavra de Deus, o reino de Deus, o evangelho de Deus, e aqueles religiosos achavam que o evangelho era unicamente para eles. Por isso criticavam a Jesus, dizendo: este come com publicanos e pecadores. Mas Jesus não estava preocupado com os religiosos. E Jesus também tinha uma mensagem para os religiosos. E agora Jesus começa a contar algumas parábolas para aqueles religiosos em resposta àquilo que eles estavam fazendo. Jesus envergonha os religiosos. Veja o que diz o versículo de número 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus envergonha os religiosos, os publicanos e fariseus, dizendo: olha, vocês têm cuidado com uma ovelha perdida.
E vocês não querem que eu tenha cuidado com os meus filhos, com aqueles que se perderam. Jesus envergonha os religiosos, porque se eles perdessem uma ovelha, mesmo tendo 100, eles iam buscar a ovelha dele, porque havia um valor financeiro, havia um valor econômico, e eles não queriam perder uma ovelha. Imagina Deus. Eles tinham preocupação com animais, mas Jesus disse: eu tenho preocupação com pessoas. E talvez alguém não entenda aquela história quando Jesus manda que os espíritos, os demônios, quando Jesus permite que os demônios entrem nos porcos e os porcos caiam de despenhadeiro abaixo, e a Bíblia diz que as pessoas vieram e reprovaram a Jesus por causa dos porcos, mas não se alegraram por causa do endemoniado que foi liberto. Aquilo era uma mensagem tremenda que dizia que a alma humana vale mais do que tudo para Deus, vale mais do que 1.000 porcos, 2.000 porcos, 2 milhões de porcos, vale mais do que todos os porcos da terra. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora Jesus estava envergonhando aqueles religiosos, dizendo: vocês deveriam ter vergonha. Porque qual de vocês, tendo 100 ovelhas, se perder uma, não vai atrás? Como é que vocês não queriam que eu fosse atrás das ovelhas de meu pai? Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus foi muito duro, irmãos, com eles. Pensa que Jesus parou aí, foi? Parou não, irmãos. Veja o que diz. Versículo 5. Achando-a, põe sobre os ombros cheio de júbilo. Jesus fez vergonha mesmo, irmãos, aqueles religiosos, dizendo: e quando vocês acham ela, uma ovelha, um animal que come capim, vocês pegam ela e vocês colocam no ombro e voltam para casa cheio de alegria. Aleluia. É como se Jesus estivesse dizendo para aqueles religiosos: vocês têm alegria e vocês vão buscar e vocês colocam no ombro um animal. Imagine se eu não deveria receber essas pessoas e apresentar uma mensagem de esperança para ela. Glória a Jesus. Ai, mano, eu sempre digo assim: eu queria estar. Eu nem sei se eu queria estar nesse dia, irmão, porque o negócio foi duro, viu? A reunião foi séria e o negócio foi duro. E Jesus continua. E indo para casa, versículo 6, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha que estava perdida. Irmãos, o negócio foi muito duro, porque Jesus continua dizendo o que eles faziam. E quando vocês acham aquele animal, aquela ovelha, vocês vêm para casa, vocês reúnem os amigos e vocês dizem assim: achei a ovelha, se alegre comigo por causa de um animal. É igual a história de Jonas. Aí Jonas tem misericórdia da planta. Aí Deus diz assim para Jonas: você teve misericórdia de uma planta que você não plantou, que nasceu num dia e morreu no outro, e eu não teria misericórdia de mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Glória a Jesus. Mas tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que se preocupa mais com o animal do que com o ser humano. Um animal é atropelado, se junta meio mundo de gente. Outro dia lá no trabalho o pessoal estava fazendo uma cota e não dava tanto, e já estava não sei quanto para cuidar de um cachorro. Não é que não é para cuidar do cachorro, mas se fosse com um ser humano, se brincar, não dava um centavo, joga na UPA e pronto. Tem gente que é assim, irmãos, valoriza mais um animal, valoriza mais um passarinho, valoriza mais um bicho do que um ser humano. Deus não é assim, não. Deus valoriza a mim e a você, porque nós somos filhos de Deus, nós somos criação de Deus. O diabo conseguiu, irmãos, inverter esse mundo aí fora. E quando Jesus disse que o mundo jaz no maligno, é porque jaz mesmo. Jaz mesmo, irmãos. Outro dia eu ia passando, minha filha com minha esposa no carro, e a gente
Quando ia passando, teve que passar devagarzinho, porque estava um carro parado no meio da rua, porque tinha atropelado um cachorrinho. Irmãos, era tanta gente para cuidar do cachorro. Eu não estou dizendo, irmãos, que é para maltratar o animal, não é isso, nem é para cuidar do cachorro. Mas quando é pelo ser humano, é tanta gente saindo de perto. Os irmãos lembram daquela parábola que Jesus contou já naquele tempo? Que disse que tinha um homem caído no chão, que veio um sacerdote e o sacerdote passou de largo, que veio um levita e o levita passou de largo. Irmãos, isso foi naquele tempo, imagina hoje. Mas os religiosos estavam preocupados porque Jesus comia com os pecadores. Mas Jesus disse: quando vocês perdem uma ovelha, vocês deixam tudo e vai atrás. E quando vocês acham aquele animal, vocês botam no ombro e depois você traz, ainda vai uma festa porque achou o animal. E vocês não querem que eu vá buscar as ovelhas perdidas do meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O negócio foi duro, viu, irmão? Glória a Deus. A gente olha, parece tão bonitinho, mas foi, olha, como os irmãos dizem, foi lapada. Versículo 7: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, aqui tem 3 personagens: Jesus, os religiosos e os pecadores. Jesus, os religiosos e os pecadores. Os pecadores simbolizam a ovelha perdida que o Pai vem buscar. Os religiosos simbolizam os justos que não precisam de arrependimento. Será que esses aí não precisam de arrependimento? Será que existe alguém tão justo que não precise de arrependimento? Jesus estava ironizando com aqueles religiosos. Jesus estava dizendo aquilo que estava no coração deles, mas não era verdade. Jesus estava dizendo: eu sei o que está no coração de vocês. Vocês acreditam e pensam que não precisa de arrependimento. Deus tem mais alegria nesses pecadores do que em vocês que acreditam que não precisa de arrependimento, porque a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. As nossas obras, irmãos, Isaías 64 diz que as nossas obras relacionadas à salvação são como os trapos da imundícia. Não existe um justo nenhum sequer que não precise de arrependimento. Jesus estava ironizando com aqueles homens e dizendo: Deus tem mais alegria nesses pecadores que se arrependem do que em vocês que acreditam ser justos e não precisar de arrependimento. É uma ironia. E eles entendem muito bem o recado de Jesus. E Jesus continua e fala da dracma perdida. Ele diz: e qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a cadeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, haverá júbilo dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus, aleluia. Quando o pecador se arrepende, o que é que acontece, irmãos? Quem é que se alegra? Quem que se alegra, irmãos? Os anjos se alegram? Sim. Vou dizer mais, irmãos, eles se alegram mesmo. Mas sabe quem se alegra, irmãos? O próprio Deus. Deus. Aleluia. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Versículo 10: eu vos afirmo que de igual modo haverá júbilo diante de quem? De Deus. Diante de quem? Dos anjos. Na minha tem dos anjos. Dos anjos de Deus. O júbilo está diante dos anjos. Quem é que está diante dos anjos, irmãos? Aleluia. É Deus. Os anjos estão diante de quem? De Deus. É alegria, é júbilo de Deus, também dos anjos. Mas Deus se alegra quando uma alma, quando uma vida se volta. E Jesus está dizendo para aqueles religiosos: Deus tem mais alegria nesses pecadores que se arrependem do que em vocês que acreditam que não
deles não entendeu, Jesus entrou com a terceira história. Jesus disse: olha, tinha 2 filhos. Era pecador mesmo. Pediu ao pai uma coisa absurda, pegou a fazenda, pegou os bens, foi embora, dissipou tudo. É pecador mesmo. O outro não, o outro é religioso, não saiu de casa, ficou ali do lado do pai. E aquele filho religioso que ficou do lado de pai, mais uma vez simboliza os fariseus que acreditavam ser justos em extremo e não precisar de arrependimento. Aquele filho pródigo simboliza não uma pessoa, mas aqueles pecadores que um dia se afastaram de Deus e experimentaram todo tipo de pecado, mas que foram capazes de reconhecer e se arrepender e se voltar para Deus e se voltar para a casa do pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado diante do teu filho. Glória a Deus. E Jesus mostra a reação de Deus por um pecador que se arrepende. A reação de Deus é a reação daquele pai dizendo, agarrando ele, beijando ele e nem sequer dando ouvido às palavras dele, porque o que importa para Deus não é o teu pecado, é o teu arrependimento. O que importa para Deus não é a tua culpa, mas é o ato de você voltar, de você se arrepender, de você confessar. Teus pecados são lançados no mar do esquecimento, e Deus coloca um anel no teu dedo, e Deus te dá uma roupa nova, e Deus traz algo novo na tua vida, e Deus celebra isso. Mas a alegria dos céus não é celebrada pelos religiosos, porque o seu irmão dizia assim: meu pai nunca matou um cabrito por causa de mim. Aí o pai vem e diz assim: não, meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é teu, mas esse teu irmão estava perdido e foi achado, devemos nos alegrar, devemos nos regozijar. E o filho: não, o Senhor, toda a vida eu estive aqui, o Senhor nunca matou um cabrito. Era como os fariseus que estavam dizendo assim: esse come com publicano e com pecadores, ao invés de se alegrar e dizer: a luz também encontrou eles. Ao invés deles se alegrar e dizer: eles também encontraram a salvação, eles encontraram o reino, eles também se arrependeram. Ao invés deles se alegrarem, eles estavam como aquele irmão do filho pródigo que dizia: este come com publicano e pecadores. Glória a Deus. Aí Jesus vem e mostra que há mais alegria em Deus por um pecador que se arrepende do que pela vida de alguém que se acha justo em extremo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o sangue de Jesus que nos salva, é o sangue de Jesus que nos purifica, é o sangue de Jesus que faz de nós uma nova criatura. Nós só somos o que somos porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Nós só temos o que temos porque Jesus desceu dos céus. Por isso, o que somos, o que temos, o que fazemos e até o ar que nós respiramos, só respiramos porque Deus nos concede. Glória a Deus. Aí tem alguém que se coloca no lugar de juiz, ao invés de se colocar no lugar de intercessor. Enquanto Deus queria destruir o povo, Moisés se colocava como intercessor e dizia: mas Senhor, o que irão dizer de ti? Que tu tirou o povo do Egito lá para matar eles. O que dirão de ti? O que dirão do teu nome? E a vez que Deus se arrependia e dizia: Moisés, eu vou dar uma nova chance, eu vou dar uma nova oportunidade, eu vou permitir que se abra uma nova página na vida desse povo, porque Moisés se colocava na posição de intercessor, porque o juiz já tem, o juiz é Deus. Quando Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, a vez que os anjos vieram até Abraão, os anjos não perguntaram o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele não perguntou a opinião de Abraão, não, ele apenas disse: eu não vou ocultar aquilo que eu vou fazer de Abraão. E aí o anjo diz, e aí o Senhor diz para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E quando o anjo vai saindo, e quando o Senhor vai saindo, aí Abraão diz assim: mas Senhor, olha, o Senhor vai porventura irá destruir o justo junto com o ímpio. E aí o anjo diz: se tiver 50 justos eu não destruo. E aí quando o anjo vai saindo, Abraão
coração intercessor e não um coração de juiz. Irmão, nós não precisamos de juízes, nós precisamos de intercessores. Nós não precisamos de pessoas que condenem, nós precisamos de pessoas que chorem, nós não precisamos de pessoas que pisem no pescoço. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que digam assim: levante a tua cabeça, ainda há esperança. E era isso que Jesus estava fazendo, irmãos. Uma multidão de publicanos e pecadores, e Jesus pregando a palavra. Talvez você não imagine o valor da palavra de Deus. Glória a Deus. Talvez você não entenda o quanto a palavra de Deus é poderosa e pode transformar a nossa vida. Glória a Jesus. Eu nunca esqueço o irmão Antônio, aquele que me evangelizou, que me levou até Jesus, que pregou para mim. O irmão Antônio era alguém que não sabia nem ler, nem escrever. Eu tive a honra de ensinar aquele servo do Senhor a escrever o seu nome, para que ele colocasse nas suas compras, que ele era comerciante e que ele tinha muito desejo de assinar as notas, e ele não sabia, e eu fui ensinando letra por letra por letra. Antônio de Freitas. Glória a Deus. Aleluia. Eu ensinei o A, eu ensinei, fui ensinando, eu fui ensinando, até um dia que ele escreveu o nome, todo contente. Quando chegava a nota, ele assinava. Foi o mínimo, irmãos, que eu pude fazer por aquele servo de Deus, porque ele fez muito mais por mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A gente não gostava de crente. Lá em casa, quando os crentes desciam a rua, a gente dizia: lá vem os bodes, fecha as portas, fecha a janela. Mas um dia, irmãos, meu irmão precisou fazer a casa dele, construir a casa dele, conseguiu o terreno, e não tinha pedreiro, apareceu o irmão Antônio para construir a casa. E o irmão que não sabia nem ler nem escrever, ele construía a parede e pregava a palavra, e construía e pegava a palavra, e dizia que Jesus era bom, e dizia que Jesus salva, e construía e pregava. Era uma habilidade que Deus tinha dado àquele irmão, e ele pregava tudo direitinho pela palavra. Glória a Deus. Irmão, quando foi um dia, ele me contou a história, uma parábola de 10 virgens, e que o Senhor viria, e que 5 ficaria, e que 5 iria com o Senhor, e que as 5 que ficassem ia clamar para que se abrisse, mas as portas não se abriam, e não tinha jeito, e era um sofrimento terrível. E eu disse: misericórdia, eu não quero ficar entre essas 5, não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí ele disse assim: irmão, disse assim: Marcos, você vai comigo domingo para a igreja? Eu vou sim, eu vou. Glória a Jesus. Pode passar lá na minha casa que eu vou. E no meu coração eu dizia: e eu vou aceitar Jesus. Esse negócio de ficar aqui não dá para mim, não. E aí, para a semana se largueceu, irmão. Porque daqui a pouco eu esperando dar o domingo, uma demora. Eu vou ligar aqui um rádio para ouvir uma música evangélica, uma palavra de conforto, para ver se o tempo passa logo. E quando eu ligava, aí que caía na rádio, alguém estava pregando e dizia: Jesus vai voltar. Eu dizia: misericórdia, eu sei que tinha ouvido, e mudava a rádio. Eu dizia: não vou ouvir rádio mais não. Glória a Deus. E o tempo demorando, daqui a pouco, quarta, quinta, eu vou ali em Afogado. Quando eu venho de Afogado, o ônibus para, o engarrafamento ali em Afogado. Quando de repente eu olho direitinho, tem um irmão lá, não sei nem a hora, um sol quente, de paletó, pregando, dizendo: eu sinto que Jesus pode vir hoje. Eu digo: o sangue de Cristo tem poder. Não vem agora não, Jesus, não vem agora não, que eu não estou pronto não. Deixa dar domingo. E o domingo, irmão, que enlargueceu a semana. E quando o irmão Antônio chegou, uma demora, eu disse: cadê esse irmão que não vem, que eu quero ir para a igreja? Uma demora medonha. E quando eu vou e olho, daqui a pouco vem o irmão Antônio. Quando o irmão Antônio vem, eu já estou esperando, e a gente vai para a igreja, e chega na igreja, e eu ansioso, quando é que esse irmão vai dizer que é para aceitar Jesus? Uma demora, gente, a igreja cheia, e eu disse: agora, e daqui a pouco agora vai pregar. Eu disse: ainda vai pregar. Eu digo: meu Deus do céu, que eu não aceito Jesus hoje, é capaz de Jesus vir e eu não aceitar ele. E aí daqui a pouco, irmão, o pregador vai pregar e diz: abra aí Mateus 25, porque tinha 10 virgens e não sei o que. Eu digo: não é possível não. Esse irmão combinou que esse irmão só pode ter sido foi
mãe, a senhora não sabe de uma novidade. Ela, diga meu filho. Eu digo, eu fui para a igreja e agora eu sou crente. Aí minha mãe olhou assim, disse, grande coisa. E eu disse, misericórdia. Ela disse assim, eu também fui para a igreja, aceitei Jesus e eu sou crente também. É Deus, irmãos, que faz essas coisas. Aleluia. Veja como a alma vale para Deus. Veja como a alma é preciosa para Deus. A gente fugia de Deus e Deus vinha atrás da gente. E Deus permitiu que acontecesse uma circunstância somente para a gente ouvir o Evangelho através daquele servo do Senhor. E por causa da pregação daquele homem que não sabia ler, que não sabia escrever, hoje eu estou aqui. A sua pregação pode alcançar lugares e pessoas que você jamais imaginaria que possa alcançar. Por isso continue falando